Olá, pessoal. Vamos falar agora do módulo 2 da contratação, do contrato do professor de danças e das suas obrigações, do contratante e do contratado. É importante voltar no tempo e visualizar algumas coisas que aconteciam no passado nessa relação professor e CTG, ou entidade, né? Antigamente não se tinha uma relação tão profissional como é hoje. E com o decorrer do período, conforme as necessidades, se apresentaram algumas questões que são importantes e inerentes a um contrato. Hoje os professores não necessariamente que tem que haver um contrato da entidade assinado com suas cláusulas, exigências, etc. Mas tem que ter um acordo. Nós, tradicionalistas e gaúchos, temos sempre aquela velha frase, um acordo no fio do bigode. E ainda vale, ela é válida para essas relações. O instrutor começa, um exemplo, o instrutor começa na sua entidade raiz, na sua entidade que ele tem o cartão tradicionalista como uma forma de brincadeira, ou até mesmo para exercitar o que ele aprendeu como dançarino. E ele começa a ensinar na categoria base, na categoria pré-mirim ou na mirim, e juvenil, né? E naquele momento ali ele não cobra para realizar aquele serviço, porque até por um motivo de vínculo familiar, um vínculo afetivo, ou o patrão faz parte, o patrão é parente do instrutor, o instrutor é filho do patrão, não se tem uma relação profissional. E com o decorrer do período, esse instrutor ele se destaca com aquela entidade e começa a ser visualizado na sua região. E outros CTGs visualizam esse trabalho e tentam contratá-lo. E nessa situação do contratá-lo, tira ele do vínculo familiar, afetivo e remete ele na situação profissional. Aí que vem essas relações. Então é importante ver assim e deixar claro no início do contrato, como eu falei antes, não há uma necessidade de ter o contrato, mas há uma necessidade de sentar contratante e contratado para elencar as obrigações de cada um, os compromissos, as obrigações, o que tem pela frente, o período que vai ser feito esse trabalho. Como, por exemplo, qual data da semana que terá o ensaio, qual a carga horária desse ensaio, quantos ensaios serão por mês, das competências, até onde vai as decisões do professor, até onde vai as decisões de um coordenador e da patronagem, até os limites de cada competência diante do contrato. O contrato ele pode ser verbal? Pode, sendo que ambas as partes tenham esse compromisso, fica tranquila a relação. Na maioria dos casos que a gente vê diante do movimento, são contratos verbais, são acordos, e que geralmente tanto o contratante quanto o contratado, eles têm esse compromisso. Eu não sugiro e nem vejo que a intenção dos professores trabalharem e depois, num determinado período, olharem para trás. Poxa, mas eu trabalhei demais para essa entidade e eu merecia férias, eu merecia um 13º, ou horas extras, ou trabalhei em feriados. Não é o caso disso, como nós tratamos no módulo 1. Nós não temos o vínculo trabalhista, nós somos prestadores de serviço. E por sermos prestadores de serviço, nós temos que elencar algumas coisas no combinado, nesse contrato, como, por exemplo, eu vou ensaiar de janeiro a dezembro e eu vou fazer ensaios extras para compensar um mês a mais que vocês irão me dar férias, né? Ou a cada ensaio extra eu quero um valor X. Isso são combinações que geram um conforto para as duas partes, porque os dois vão estar ganhando com isso, e não vai ter aquela característica que tem a relação contratual, aquela trabalhista que, poxa, parece que sempre o patrão está sugando do funcionário. E nós não somos funcionários, nós somos prestadores de serviço. Não é o caminho entrar na justiça como uma entidade tradicionalista, eu acho que não deveria ter essa possibilidade. Mas como o mundo das leis ele é gigantesco, ainda tem essa possibilidade de um professor entrar contra uma entidade. Por que não é o caminho?
nós temos uma sequência histórica, nós temos um currículo, né? Tudo tem um início, e não nesse início eu vejo que, principalmente como instrutor, a trajetória ela fala por si, né? Tudo aquilo que nós construímos no decorrer do tempo, tudo aquilo que nós planejamos, vislumbramos com o tempo e conquistamos, pode deixar tudo a desejar nessa situação de contrato ou até por uma mágoa com a entidade. Então tem que ficar claro para o professor, não devemos recorrer à justiça. Devemos ter um acordo inicial, uma boa conversa para que a relação contratante-contratado seja de maneira tranquila e que a gente possa fazer um excelente trabalho e no dia que encerrar o ciclo, todos aqueles elementos que foram combinados foram cumpridos. E se não foi cumprido, se não teve assim um combinado a parte do contratante, infelizmente pode ocorrer isso, mas que a gente saiba conduzir de maneira com que visualize que naquele momento ali nós sofremos uma consequência, talvez por não receber, mas que não vai estragar o nosso currículo, que vai sair dali de cabeça erguida. Bom, faz parte de um processo de aprendizagem, para não errar, analisar as falhas e daí para frente segue, dá seguimento ao trabalho. Então fica claro aqui como que deve ser a nossa relação. Sentando coordenadores, patrão, os patrões, o instrutor ou a instrutora, tem que ficar claro o período, que período que nós iremos trabalhar juntos, qual o momento da renovação desse contrato, né? Se o contrato ele se renova por si, né? Acabou dezembro, já temos não teve a manifestação das partes, se renovou o contrato, ou no final do período o patrão tem uma conversa, o instrutor tem uma conversa para renovação do contrato, em alguns casos muda a gestão, muda a patronagem, se encerra o contrato com a gestão. Então é importante saber o período. As datas, como eu já falei, os horários, a carga horária e das competências. Como que funcionará as competências? Nós temos um problema aqui nas competências, porque às vezes, né, nós temos assim dançarinos que têm vínculo com a patronagem, filho de patrão, filho da patroa, filho do coordenador, e aí essas competências se misturam, porque os filhos têm que dançar porque são filhos das pessoas que colaboram. E aí as pessoas que colaboram influenciam na decisão de quem vai dançar. Não acho interessante. Isso é um item também que tem que ficar claro no contrato. Quem realiza a seleção para dançar? Os professores. O professor, a professora, através da análise dos ensaios, de um parecer técnico e de responsabilidades também, vai chegar à decisão de quem irá dançar. Dos concursos. Vamos supor, dos concursos, o professor ele tem vários grupos na região e tem uma despesa X para chegar lá. Ele vai ter que somar o total das despesas e elencar ali quanto cada CTG tem que pagar relacionado à sua despesa. Por quê? Porque todos têm a mesma obrigação e não só um. Então é importante também para ficar claro para todas as entidades uma forma, uma maneira correta da prestação de contas do professor também, fornecendo nota daquilo que ele gasta, aquilo que ele cobra, um fornecimento de nota, seja ela online, seja ela através de recibos, mas que seja concretizada e executada uma prestação daquilo que ele gastou para um determinado evento. Hotel, despesa de alimentação, de deslocamento. O contrato. Vamos supor um exemplo da rescisão contratual. Pode ser feito um acordo também com o patrão ou com a coordenadora. Olha, se ambas as partes, se uma das partes optar em rescindir o contrato, que a gente possa ter um aviso de 30 dias. Eu não quero mais ensaiar com o CTG X, não tenho mais condições, eu vou até a patronagem, estamos agradecendo aqui a força, a dedicação de vocês na minha contratação, porém, eu estou me retirando, estou dando os 30 dias de aviso para que vocês possam conduzir e achar um outro professor para a entidade. Da mesma forma, a entidade, não chegar no ensaio e dizer, ó, estamos cancelando o contrato contigo, professor, e não tem mais forma para dar seguimento.
Da mesma forma, a entidade chega lá, o professor, estamos tendo problemas financeiros, ou enfim, qualquer motivo, que seja, digamos, a fonte do rompimento, e colocar para o professor. Então, a gente está dando os 30 dias para o professor se organizar e não irá trabalhar mais com a nossa entidade. É uma forma também que poucos fazem. Infelizmente, poucas entidades fazem, mas é uma forma correta. Das férias, eu acredito que nenhum de nós tem férias, mas como eu citei antes, a gente pode ensaiar mais durante o decorrer do contrato e não cobrar esses ensaios, e sim, no final do ano, olha, eu tenho direito a tantos ensaios e aquilo ali vem como fonte das férias, né? Então, existe cada caso com relação trabalhista, existe uma saída para a relação da prestação de serviço. Das horas extras, também é um combinado das horas extras. Então, eu tenho um número X para fazer de horas de ensaio. Por exemplo, o meu ensaio ele dura 2 horas. Mas ele está passando 15 minutos. Eu tenho que comunicar ao coordenador e o patrão que está passando 15 minutos a cada ensaio, o pessoal está atrasando, e que se isso pode ser ajustado ou que realmente no futuro irá acumular junto com aqueles ensaios extras. Assim como o contratante, o professor não está cumprindo as 2 horas, ele está cumprindo 1h30 e ele está saindo mais cedo. O contratante tem direitos também a falar, sentar com o professor, olha, professor, não é o que nós combinamos, então nós precisamos cumprir a carga horária de ensaio, cumprir o que é combinado no nosso acordo, digamos assim, se não é um contrato assinado, é um acordo inicial. Tá? Questão do projeto em si, das competências de indumentária, de instrumental, que a gente vê muito nos concursos, que hoje é um projeto geral. Como que a gente vai trabalhar? Eu sugiro aos professores que possa ser feito um trabalho em conjunto, uma equipe que vai falar numa reunião da indumentária, qual a empresa nós iremos contratar para a indumentária, qual o coreógrafo que nós iremos contratar para fazer a entrada e saída, as coreografias, da onde vem o nosso instrumental, se o nosso instrumental é da casa, se é de fora, tudo fique acordado e esclarecido para que não haja conflitos. Então, todos esses fatores são coisas do trabalho, são itens do trabalho, do decorrer do trabalho. Porém, eles devem ser manifestados, elencados, conversados, tem tudo ser um acordo diante de prestador de serviço, que é os professores, com a patronagem. Que fique claro isso, para que não haja um desconforto no decorrer do período, ou um desconforto durante o trabalho. Então, essa relação contratual do contratante, que é o CTG, e do prestador de serviços, que é o instrutor de dança. Acho que, sanando essas dúvidas, não há a possibilidade, se for feito um acordo, não precisa ser feito um contrato, né? Não necessariamente. Agora, se um clube, por exemplo, ele tem um departamento tradicionalista dentro de um clube e ele precisa assinar que faça um contrato do prestador de serviço. Tudo bem, nem sempre essas cláusulas vão coincidir com o que é a realidade, mas a gente sabe que é uma questão administrativa do clube e é necessário, para que haja um acordo ali, assinar esse contrato. Não é, às vezes o clube não tem uma noção, a administração do clube, por ser um clube grande, não tem a noção da administração do departamento tradicionalista. Então vai vir um contrato muito mais relacionado à esfera civil, né, as obrigações, do que o acordo lá que eu falei antes, que é das questões específicas do decorrer do contrato. Acredito que nesse módulo dos contratos, eu consiga ter explanado boa parte da relação professor, que é o contratado, CTG, que é o contratante. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.